Deus ainda fala como as pessoas hoje em dia? Com certeza sim. Deus fala conosco através de sua palavra, Deus fala conosco através do Espírito, através da nossa própria consciência, e inclusive usando também pessoas para diretamente se dirigir a nós. Porém, devemos compreender que a palavra do Senhor é viva, ela é eficaz e o Espírito Santo nunca contradiz a palavra. Então, o primeiro ponto é: se você está ouvindo a voz de Deus, você precisa compreender se o que você está ouvindo está em conformidade com a palavra. Porque a maior revelação é a palavra de Deus. Tem que ter conformidade. Deus pode usar alguém para falar diretamente com você? Sim. Mas o que essa pessoa diz precisa estar de acordo com o que está escrito. Se não estiver, descarte, porque certamente é mais um falastrão, mais uma falastrona, emocionado, trazendo falsas profecias, todo e qualquer tipo de vento de doutrina. Muito cuidado com isso. Deixa eu dar uma parada só para mostrar a vocês que coisa linda do Senhor Jesus. Olha, tá vendo? Deus fala de várias maneiras. Deus fala inclusive através da natureza. Olha que coisa rica. Então, até a natureza proclama a glória de Deus. Então esteja atento. Tenha esse discernimento espiritual, tá? Você precisa se policiar, porque se você não andar de acordo à palavra do Senhor, mas você recebe uma profecia de alguém relacionada à sua vida, mas se a sua vida não está em conformidade com a palavra, esta profecia é fraudulenta, porque o Espírito Santo não se contradiz. Se Deus diz em sua palavra que você precisa obedecê-lo e andá-lo em seus caminhos, mas você não o faz, mas ainda assim você recebe uma promessa de alguém, uma promessa mirabolante, mesmo você estando andando contrário ao que a palavra diz, certamente essa profecia é fraudulenta. Existem muitas pessoas que andam de acordo com a palavra e não recebem tais profecias. Outros caminham em seus próprios meios, em seus próprios pensamentos, negligenciando a obediência à palavra de Deus, mas estão recebendo promessas mirabolantes e milagrosas. Isso é mentira. Então o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 1 é que Deus sempre falou de várias formas, mas Ele tem nos falado ultimamente por meio do Filho. Ou seja, Jesus é o centro da profecia, porque a verdadeira profecia está na palavra do Senhor. Então, ore a Deus, peça discernimento de espírito, para que Ele possa te conduzir, para que você possa entender se é ou se não é de Deus o que você está recebendo. E como é que você sabe isso? Quando você estuda, quando você lê a palavra de Deus. Porque se Cristo é a palavra, você precisa compreender que a Bíblia é a autorrevelação de Deus. Cristo é a expressão máxima de quem é Deus. Se eu não conheço a palavra, eu não conheço a Deus, portanto não conheço a Cristo. Se eu não conheço a Cristo e a sua palavra, não tenho como saber se o que eu estou ouvindo vem ou não vem de Deus. E o apóstolo Paulo vai chamar nossa atenção quanto a esse perigo de não ter discernimento para saber as coisas. Por exemplo, ele diz na primeira carta aos Coríntios que muitos estão se reunindo sem discernir o corpo do Senhor. E ele diz: é por isso que há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Ou seja, pessoas desnutridas espiritualmente, acreditando em qualquer tipo de antídoto. Outras já estão doentes, inclusive tomando os medicamentos errados, fraudulentos, trazidos por qualquer tipo de enfermeiros espirituais que apenas passam medicamentos que vão inibir a dor, mas não vai curar o problema. E ele vai dizer, e muitos que já dormem, ou seja, muitos já estão mortos espirituais porque não têm o discernimento e isso os levou à míngua espiritual, morrendo assim. Estão frequentando os cultos, estão indo à igreja, mas não estão sendo igreja, já morreram espiritualmente. Olha como é que é sério e como nós precisamos de um discernimento espiritual para saber quando é e quando não é Deus falando conosco. Mas isso eu só consigo desenvolver mediante o estudo da palavra de Deus. Conheça a Deus através da palavra e você saberá se a profecia provém ou não provém de Deus. Então o Senhor continua operando, continua usando os seus filhos, Deus continua falando conosco, mas primeiro, mediante a palavra, o Espírito Santo, a oração e através dos seus servos, e tudo isso precisa e deve estar
em conformidade com o que está escrito na palavra do Senhor. Deus te abençoe, desenvolva discernimento espiritual, medite na palavra, ore ao Senhor e tenha uma vida de obediência. Deus te abençoe.